Governadores e o Ministério da Saúde avaliam a criação de um fundo permanente de vacinas para socorrer estados em crise. E por isso a gente volta a Brasília para saber como é que vai ser isso. Kenzo Matida. Carla, a ideia é transformar em regra o que foi feito aí no caso do Amazonas, né? O estado recebeu mais vacinas que os outros estados. Os governadores concordaram que o colapso no sistema de saúde de Manaus justificava essa prioridade. Por isso, a gente vai acionar mais uma vez a nossa reportagem para conversar com a Natália André. Ela traz informações para a gente ao vivo. Natália, boa tarde. Oi, Kenzo, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu conversei agora com o presidente do Consórcio do Nordeste, que também é o porta-voz no assunto vacina do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, que me confirmou que está tudo certo entre os governadores. O Fórum de reserva, uma base ali, uma parte de reserva, um fundo, melhor dizendo, quando a palavra foge, a gente precisa lembrar durante o link. O fundo de vacinas, um fundo de reserva de vacinas. De acordo com o governador, 5% de tudo que for novo, de novos lotes, não importando qual será a vacina, se Coronavac, a vacina do Butantan, se a vacina da Fiocruz, não importa, 5% de qualquer novo lote vai ser reservado, vão ser reservados esses 5% para situações especiais. Não significa mais que será para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas já recebeu esses 5% no final de semana em relação à vacina de Oxford, da Fiocruz e também de outras remessas, e que agora, inclusive, o estado do Amazonas já recebeu para 20% vacinas para 20% da sua população, o que deve melhorar bastante a situação a médio, a curto prazo, inclusive. Então, agora esses 5% serão para novas situações especiais. O governador disse que tem dois focos aí, o estado de Rondônia, também o estado do Paraná. E um último ponto sobre essa pressão dos governadores em relação ao Ministério da Saúde é que o governador me confirmou que na quarta-feira acontecerá uma reunião às 2h da tarde com o embaixador da China, para os governadores conversarem com o embaixador sobre a importação dos insumos básicos para a produção nacional das vacinas da Fiocruz e do Butantan. Então, os governadores estão se reunindo para pressionar o Ministério da Saúde e também para conseguir fazer a divisão das doses entre os estados, mas uma divisão mais preocupada com as regiões que estão mais delicadas em relação ao novo coronavírus. Sobre o fórum, só para concluir, falta então agora a oficialização do Ministério da Saúde, mas o governador também me disse que o ministro acatou esse pedido dos governadores e que isso vai ser uma política nacional. Volto ao estúdio. Muito bem, obrigada pelas informações, Natália André. É justo que assim seja, óbvio que vidas estão sendo perdidas, a gente está vendo isso, né? Que essas vacinas sejam destinadas nesse momento a aliviar o sofrimento, por exemplo, de estados do norte, como Amazonas, como Rondônia, mas também é preciso tomar muito cuidado para que não se premie a incompetência de quem não se prepara, por exemplo, ou não mantém o seu sistema de saúde em funcionamento adequado e que depois vai querer que os outros ajudem. São dois lados aí da mesma história. Óbvio que não estamos falando nisso agora. Agora a prioridade é salvar vidas, mas também é preciso que se investigue e se puna caso se saiba de alguma responsabilidade de alguma autoridade, no caso, por exemplo, do colapso dos sistemas de saúde que a gente viu lá.